Olá, olá, tudo bem? Estamos aqui em mais uma entrevista, do bloco de entrevistas que estamos fazendo com os vereadores da Câmara Municipal de Sorocaba para a página Fala Sorocaba. E desta vez nós iremos entrevistar o vereador e doutor, Hélio Brasileiro, do MDB. E como a gente sempre começa as nossas entrevistas, a gente pede, para que o vereador, para que o entrevistado se apresente, brevemente para quem ainda não conhece, muitas vezes, e também para que fale o que o trouxe, para a vida pública, para a vida política, o que o motivou a ser vereador na cidade de Sorocaba. Pois não, Leandro. Vai ser uma satisfação falar com as pessoas que seguem, os seguidores, né, da sua página. Na verdade, eu me chamo Hélio Brasileiro, minha formação é em medicina, eu sou médico otorrinolaringologista e tenho uma área de atuação em medicina do sono. E cheguei aqui em Sorocaba há mais de 20 anos, quando terminei minha faculdade, eu sou de Pernambuco, sou nordestino, terminei minha faculdade na Universidade Federal de Pernambuco e vim fazer a residência médica aqui na PUC de Sorocaba. Após terminar a residência médica, fui convidado por um professor para ser sócio, montamos uma clínica junto, depois eu segui minha carreira sozinho. Por muitos anos trabalhei como médico e também como católico à frente do Santuário São Judas Tadeu. A intenção de participar da vida pública veio de pressão por parte de muitos profissionais da área de saúde, por nosso conhecimento médico, técnico na área de saúde e também por muitos membros da nossa igreja, da nossa comunidade São Judas Tadeu, porque lá já desenvolvíamos um trabalho social muito grande e essas pessoas acharam por bem que seria uma boa opção que eu as representasse. Dessa forma me candidatei a primeira vez, praticamente sem fazer campanha, porque eu vivo da medicina, o meu sustento é da medicina. E sem fazer campanha tive 2.700 e tantos votos, não me lembro muito bem. E numa segunda campanha para vereador também sem ser muito atuante em campanha, fiquei sempre mais no meu consultório, 5.198 votos, tendo sido eleito, se não me engano, na 7ª colocação. Isso aí. Como o objetivo da página realmente é trazer sempre questionamentos, dos munícipes, algumas perguntas que as pessoas sempre fazem, Então a gente vai começar com a série de questionamentos e perguntas que as pessoas que acompanham a página e os munícipes nos enviam. O primeiro questionamento, vereador, foi enviado com relação à saúde em Sorocaba, Porque a gente sabe que já foi relatado e já foi constatado a falta de insumos básicos, nas UBSs. Nós temos o agendamento de consultas, em UBSs, muitas vezes também é demorado, agendamento de exames. Daí a gente está com o impasse agora da UPH da Zona Leste, se fecha, se não fecha. A própria Santa Casa, que o próprio padre, ele declarou que a prefeitura deve, um certo montante em dinheiro para a Santa Casa. Como que o senhor analisa, todo esse cenário de Sorocaba relacionado à saúde? Como médico e pessoa que acompanha a política nacional e internacional, eu poderia lhe dizer, Leandro, e dizer aos seus seguidores que o problema de saúde ele não é em Sorocaba apenas. Ele é no Brasil e diria até em nível mundial. Saúde pública é muito cara. Entretanto, a vida é o maior patrimônio que nós temos e não existe preço para a vida. Então existe essa situação. Veja, quando eu falo em nível internacional, vamos citar aqui algumas situações como Estados Unidos. A questão que durante 8 anos foi tentado aplicar o Obamacare e o Obamacare não decolou, que seria um sistema de uma saúde pública. Lá nos Estados Unidos, inclusive estive lá recentemente e tive a curiosidade de conversar com alguns profissionais da área de saúde para entender o serviço público como funciona, Leandro. E se uma pessoa passar mal nos Estados Unidos, suponha, se você for para os Estados Unidos e você tiver uma urgência médica, uma apendicite aguda, o hospital privado te atende e vai mandar a conta para alguém.
ou para a prefeitura, ou para se você não tiver condição de pagar, ou para a Disney. A Disney, por incrível que pareça, a Disney, a empresa, ela banca e custeia a saúde de muitos indigentes nos Estados Unidos. Em Portugal, o serviço público funciona parecido com o do Brasil. E houve uma evasão muito grande de médicos portugueses para a Inglaterra. Então, houve uma carência de médicos no serviço público. No Brasil, nós observamos essa mesma situação. E em Sorocaba não é diferente. E tanto na rede pública quanto na rede privada. Se observarmos os grandes planos de saúde, as grandes operadoras de saúde, você vai observar que há uma reclamação muito grande no serviço prestado. Você vai num hospital privado com plano de saúde ou pagando particular, você vai ficar 2 horas, 3 horas esperando o atendimento. No atendimento, no pronto atendimento, né, no pronto atendimento e tudo Sim, mais. Isso. E assim também é no serviço público, porque em última análise os tributos que nós pagamos é que vão custear. O SUS funciona como um plano de saúde. O que você, eu e todos que nos acompanham pagam de tributos é o que vai custear o SUS. A diferença é que se você quiser facultativamente, você pode fazer um plano de saúde como a Unimed. Mas todo brasileiro ao nascer que já está pagando tributo, ele obrigatoriamente, ele já faz, entre aspas, um plano de saúde chamado SUS. E que tem que ser gerido pela municipalidade com verbas estaduais e federais. Acontece que, como eu falei, manter saúde é extremamente caro. E muitas vezes nós temos uma dificuldade em conseguir gestores para isso. Primeiro pela eleição, porque muitas vezes votamos errado, todo mundo erra. Sim. Às vezes escolhemos os nossos gestores errados. E muitas vezes escolhemos os nossos gestores certos, mas eles não conseguem montar um grupo, uma equipe ao nível técnico de gerir com primor. Eu dou um exemplo aqui a todos que nos acompanham. Por exemplo, eu não teria como abrir mão da minha empresa privada, do meu consultório, para ser um secretário de saúde. Porque o que o secretário de saúde recebe como salário é infinitamente menos do que eu recebo como médico na iniciativa privada. Então, às vezes, até falávamos antes da gravação aqui, quando se contesta salários, veja bem, se você pegar uma empresa de grande porte como... Vamos falar aqui, a INA. A INA é uma empresa forte aqui, o grupo Schaeffler, um grupo alemão forte aqui em Sorocaba. Se você pegar os executivos, os melhores funcionários, eles recebem salários altíssimos. Ao passo que no serviço público, se você propuser um serviço altíssimo para ter um gestor de altíssima qualidade numa secretaria, a primeira coisa que vai ter é a reclamação do público. E, em parte, eu não retiro a razão do público, porque, como nós vivemos numa crise há tempo, nós temos salários extremamente baixos. Se olharmos o salário mínimo de hoje, o salário mínimo de antigamente, ele é baixo. Então, não se entende no serviço público um gestor, um secretário receber um salário alto. Mas, assim, então, para a gente, de repente, o munícipe sorocabano que vai assistir esse vídeo e questiona, mas então, doutor Hélio, essa questão da saúde que estamos passando em Sorocaba, até nível estado ou Brasil, no caso, o problema raiz, então, seria a gestão. Qual o posicionamento do senhor com respeito a esse ponto de vista? Na minha opinião, é um contexto... Ou seria falta de dinheiro? Não, é um contexto amplo. É um contexto amplo. Ele é multifatorial, ele não é um fator só. Então, eu vejo a questão da gestão, isso é muito importante. Como você mesmo já citou, que houve momentos em que, vamos dar um exemplo prático, houve momentos em que soltou preservativo. Você mesmo denunciou isso, você é uma pessoa extremamente atuante, eu acompanho o seu trabalho inclusive imparcial, e isso é muito bonito, que você não direciona, você é imparcial. Sem ideologia. Sim, não pode ter, como eu sempre fui também. É que nem eu usei a tribuna popular e eu falei, né, que quando a gente senta na cadeira de gestor, né, seja vereador, secretário, o que for, quando a gente fala de pessoas, humanos, né, bandeiras ideológicas não podem se sobrepor ali a pessoa humana, né, a dignidade da pessoa humana. Não pode, e eu vejo que essa postura, inclusive, é esse o motivo, Leandro, que a sua página e você têm o respeito dos vereadores. Eu não recebo uma pessoa
que seja jocosa, que não seja séria, que não faça um trabalho comprometido com o ético e com o sério no meu gabinete para dar uma entrevista como essa. Porque a pessoa vai manipular a imagem, vai manipular a informação e ao contrário do seu caso não. Você faz um trabalho sério e você adquiriu, inclusive num episódio que daqui a pouco vamos falar aqui da questão do reajuste salarial, você adquiriu muito o meu respeito, tanto como pessoa, tanto como profissional na sua página. Esse é um dos motivos que eu estou te recebendo aqui com a maior satisfação. Mas como eu falava, é multifatorial. Tem gestão, sim. Essa questão, faltar preservativo, é uma questão de gestão entre compra de material e distribuição. Logística, exatamente. Por exemplo, se eu sei que eu tenho, na minha clínica privada, eu tenho a necessidade de um medicamento, eu gasto uma caixa de medicamento por mês. Um mês que tenha 4 semanas. Quando eu perceber, e eu sei que eu levo uma semana para receber essas 4 caixas. Quando eu perceber que eu já estou só com 2 caixas, ou seja, eu tenho só para 2 semanas, já está na hora de comprar mais 4. Sim, isso é logística, eu não posso esperar acabar para então só comprar. Porque eu vou ficar uma semana sem fornecer o produto. Então, isso é logística. Nesse ponto, vale a administração, mas vale também o custo. Por exemplo, para você fazer um pacote de ressonância magnética de mamografia, você precisa de dinheiro. E para você tem uma escassez de recurso. Você tem um custo muito alto e uma escassez de recurso. Você tem que gerir bem esse valor e saber bem o que você vai produzir. Mas eu penso que se você unir gestão e procurar novas oportunidades de aumentar a renda do município, o dinheiro do município, por exemplo, cortando gastos, por exemplo, racionalizando os gastos públicos, eu penso que tem como gerenciar. Ideal está longe de ser. Como está longe de ser em Portugal, que é um país fantástico para se morar. Mas a saúde pública em Portugal, quem for observar, ainda tem críticas. E no próprio Estados Unidos, onde você tem um capitalismo selvagem, absurdo, onde se uma pessoa chegar com uma dor abdominal, se a pessoa chegar vomitando e não tiver um plano de saúde, ela não é atendida num hospital. Na minha clínica privada, se uma pessoa chegar passando mal e não tiver dinheiro, eu atendo. O primeiro socorro, pelo menos, eu vou fazer e encaminhar para o Serviço Único de Saúde, para o SUS. Mas essa desumanidade que nós observamos lá, em um país de primeiro mundo, e essa crise que nós observamos em Portugal, que também é um país extremamente desenvolvido, é também um reflexo dessas questões. Custo alto para se manter a saúde e muitas vezes a forma como se gere os recursos. Administrativo, que poderia ser melhor gerido. A gente vai, né, para o segundo questionamento que eu trouxe aqui para o senhor, né? E o segundo questionamento já é até o que a gente já brevemente comentou sobre o reajuste salarial que houve, né, essa votação, né, no final do ano passado, né, no final de 2018, onde houve até uma sessão que foi longa, né, ali demorou horas, estava em discussão reajuste para vereadores, secretários, para vice, para o prefeito, e a primeiro momento algumas mídias sociais divulgaram que o senhor teria votado, né, a favor desse reajuste. Daí depois, logo, né, viram que houve-se esse equívoco, as mídias corrigiram, né. Então eu gostaria que em alguns minutos, né, o senhor realmente relatasse esse episódio, né, que ocorreu, né, e houve realmente um mau gosto, né, diante das mídias sociais. Pois é, Leandro. Isso daí, inclusive, mais uma vez, parabenizo por você ter sido imparcial e ter esclarecido isso em sua página, assim que eu te comuniquei do fake news, digamos assim. E todo mundo sabe que eu entrei em política não por necessidade financeira. Não quero me julgar melhor nem pior que ninguém, mas como eu já disse, eu sou médico de formação e vivo da medicina. Eu entrei em política única e exclusivamente para representar as ideias de um grupo que confia em mim e representar as ideias do munícipe, sempre baseado na questão legal, na questão legalista, o que a lei permite e o que a lei não permite. Acontece que eu tive sempre uma postura de não criar aumentos de custos para os munícipes.
desde que fosse possível. E no que se refere ao meu subsídio enquanto vereador, que o subsídio é o termo técnico, seria o salário, popularmente dizendo, eu sempre me posicionei contrário ao aumento. Tanto é que desde o primeiro reajuste ou reposição, eles preferem falar assim, a reposição, eu digo eles, as pessoas técnicas que propõem isso, os técnicos, eu não estou falando dos outros vereadores, nem dos secretários e prefeitos, os técnicos. A reposição inflacionária, eu sempre me posicionei contrário. E desde a primeira votação, votei contrário e por não passar a posição de não se votar, de não se fazer o reajuste, sempre ocorreu o reajuste, eu decidi por bem, se eu fui contrário e ainda assim perdi e estou recebendo reajuste, eu devolvo esse reajuste. Os 2 primeiros anos, eu tenho tudo isso comprovado, eu fiz o requerimento à Câmara e devolvi para a Câmara o reajuste. Aí você fala, por que você não devolve todo o seu salário? Porque se qualquer munícipe for observar o custo do nosso gabinete, o gabinete 6, nas redes sociais, na internet, vai ver que o nosso custo é zero. É baixo. Não, é zero. É zero. É zero. Porque tudo que tem aqui, tinta de impressora, papel, caneta, tudo que nós utilizamos aqui é comprado com o que eu recebo de subsídio. Então, esse dinheiro eu utilizo para investir aqui. A minha vida pessoal, eu me sustento com o meu salário como médico. Aliás, eu trago até dinheiro meu como médico para cá para dentro. Quando? Porque eu devolvi o carro da Câmara Municipal, devolvi o carro, consequentemente não tenho custo de combustível e utilizo o meu carro e meu combustível, que eu comprei e pago com o salário que eu recebo de médico. Então eu termino trazendo dinheiro de lá para cá. E eu fiquei extremamente aborrecido, eu não gosto de tornar isso público, porque como católico, como cristão, eu penso que o que a direita faz, a esquerda não precisa saber. Então, num momento, penso, dizem que foi por maldade. Eu não gosto de ver maldade nas pessoas, eu prefiro viver em paz comigo e com os outros. Saiu a informação equivocada em uma página, inclusive essa informação foi impulsionada, ela foi patrocinada, inúmeras pessoas se viralizou ali, né? Muitas pessoas puseram minha foto como uma pessoa que tinha dito que ia votar contra e votou a favor. E quando eu entrei em contato através do nosso jurídico com essa página, eles imediatamente substituíram e fizeram errata. Eles corrigiram a informação. Só que essa correção não foi impulsionada, não foi. Então, muito mais gente já tinha recebido a informação errada e poucas receberam. Mas foi muito bacana, porque quem me conhece sabe da minha seriedade como médico, como cidadão, como pai de família e como cristão no Santuário São Judas Tadeu, muitas pessoas se mobilizaram. Minha esposa começou a receber informação dizendo: me manda o post certo que no meu grupo estão criticando o teu marido, no meu grupo a gente vai defender, porque a gente sabe a postura dele. Você mesmo, na sua página, já chegou a dizer, gente, essa informação está errada. O Hélio Brasileiro votou contra o aumento. E a Rádio Cruzeiro FM fez questão, Leandro, de me chamar. Pois é, então, essa corrente de pessoas comprometidas com o sério, com a verdade, desmantelou essa mentira. E isso é bom, viu, Leandro? Que fica esse exemplo para você, que eu vejo em você, veja, isso é opinião minha, de quem observa de fora, quem te acompanha, o teu trabalho, eu vejo você como um líder de um segmento social, que futuramente, se Deus abençoar e quiser, você pode ser um representante, amanhã você pode estar desse lado de cá, e se acostume, você ou qualquer pessoa que quer entrar na vida pública, que muitas vezes o nosso nome honrado que construímos na nossa vida profissional é manchada por pessoas equivocadas, muitas vezes mal intencionadas nas redes sociais. Isso, então, aqui acho que até para a gente fechar esse questionamento, eu colocaria para o munícipe, né, que procure então, qualquer votação que for, procure a fonte segura, né, porque sim, às vezes a gente vai por algumas páginas, como a gente já foi utilizado, que usam de sátiras, né, usam do sensacionalismo para promover essas páginas. A gente sabe que elas recebem, como se ela, né, muitos likes e tudo mais, mas elas não passam a seriedade. Então, se você tem, né, dúvida se o seu vereador votou a favor ou contra determinado projeto, a gente tem o próprio site da Câmara Municipal, né, que tem ali, né, as votações, ou entra em contato, né, eu acho que no gabinete ou na página, né, do vereador, porque aí o munícipe vai obter como se ela, a resposta correta, né, assim,
para que isso não se espalhe, né, de maneira correta e não ocorra novamente episódios como este. Ou faz o que você faz. Acompanhe a política, é importante acompanhar pela TV Câmara, venha aqui para o plenário, venha nos visitar no gabinete. Nosso gabinete funciona todos os dias. Estamos aqui das 8 às 17 horas, não fecha para almoço. Sempre vai ter gente aqui. Vem, pergunta, interroga, como foi o posicionamento? Liga, manda um e-mail, como que foi o posicionamento? É isso aí, essa é a forma correta de fazer política, Leandro. Isso aí. A gente tem um próximo questionamento que é relacionado à audiência pública, né, que o senhor realizou. E durante essa audiência pública ali foi relatado, né, por um dos participantes de que a nível Brasil, né, existe um dado alarmante de pessoas na faixa etária de 15 a 29 anos que tá havendo uma proliferação, né, assim, ou seja, até um avanço, né, da sífilis e HIV. Isso a nível Brasil. A gente sabe que em Sorocaba, se a gente for pegar os dados do SAMI, né, também, a gente vê que Sorocaba também realmente tá assustador esses dados, mas o senhor, né, como é da área de saúde e tudo mais, o senhor atribui que como que a gente poderia estar evitando, né, uma possível epidemia, né, no caso de sífilis, HIV e outras, né, ISTs, né, que podem ocorrer. É importante você falar isso, Leandro, porque desde o meu primeiro dia na faculdade de medicina, nós sempre escutamos, quando se toca num assunto chamado sexualidade, é extremamente delicado, porque o impulso sexual é uma coisa muito forte. E como você bem falou, as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, antes conhecidas como DST, doenças sexualmente transmissíveis, mas as ISTs, agora é o nome atual, elas são transmitidas por dois motivos de uma forma ampla, se formos analisar, na minha opinião, como médico. Primeiro, a questão de gestão. Quando você mesmo denunciou a falta de preservativo, isso, sem dúvida alguma, é uma questão que compete ao serviço público essa responsabilidade. Porque sexo sempre vai se querer fazer. O ser humano, qualquer animal racional ou irracional, ele tem o impulso sexual. O consciente que usa o preservativo e faz o sexo seguro, se ele tiver acesso ao preservativo, obviamente ele vai utilizar. Se ele não tiver, você tenha certeza que o impulso é mais forte que o bom senso na grande maioria das pessoas. Então, a falta de um preservativo de distribuição gratuita em uma unidade básica de saúde, isso compete à gestão. Aí vem as pessoas radicais, mas eu não gostaria que meu dinheiro fosse investido em preservativo, porque isso daí é a vida de cada um, tem que comprar remédio. Quem quiser fazer sexo sem preservativo, que se dane. Isso é ignorante falar isso, porque, primeiro lugar, são vidas, e segundo lugar, o custo para o serviço público de saúde de um paciente com HIV positivo, um paciente com hepatite, que pode ser prevenido, numa relação sexual segura, é muito maior. Então é muito mais barato você dar o preservativo do que você tratar o paciente com hepatite. É porque, até, né, assim, cortando um pouquinho, Não, segundo, né, pesquisas, por exemplo, o preservativo, o senhor pode até me corrigir, mas pro governo federal, ele custa ali na faixa de 19 a 22 centavos, né, assim, o preservativo. Agora, os medicamentos, a gente sabe que são valores aí superiores a muito mais, e quem contrair de repente um HIV, por exemplo, e tem que fazer o uso prorrogado, né, dos medicamentos, aí o valor sobe-se, né? Aí nós muito vamos, mais. Leandro, dividir mais duas vezes. É legal conversar com você, porque a gente vai ampliando a discussão e em 10 minutos nós não vamos, porque eu gosto de falar e eu gosto de explicar as coisas. O custo, você falou muito bem o custo que nós falávamos aqui. E eu pergunto, e se for seu filho, adolescente, que fizer um sexo inseguro e adquirir HIV? Vai ter custo? São poucos centavos o preservativo? Não, é uma vida. A vida não tem preço. Então, partindo do pressuposto que a vida não tem preço, tem que ter sim, tem que ter preservativo. Agora, a segunda vertente que nós temos que analisar é a conscientização, Leandro. Por exemplo, na audiência pública, e isso daí eu fui solidário à Secretaria de Saúde, eu dei um exemplo que, no sábado anterior àquele dia da audiência, eu estava conversando com uma profissional da área de enfermagem,
né? Ela é técnica de enfermagem e ela estava falando que ela, particularmente, ela já teve vários parceiros e ela não gosta de usar preservativo. Ela diz que não sente prazer no sexo preservativo. Eu perguntei para ela, você tem consciência de que você pode adquirir sífilis, você pode adquirir HIV, a AIDS, você pode adquirir hepatite numa relação sexual? Ela disse, sim, tenho, mas eu não gosto de usar preservativo, não vou usar preservativo, é uma decisão minha. Então o que é que você faz com uma pessoa dessa? Por isso que eu digo, Leandro, não é só questão da gestão pública, a informação está aí, e tem que estar, o preservativo está aí, e tem que estar. Mas tem que se ter um comportamento. E aqui nós temos que trazer uma outra questão polêmica. E eu não tenho medo de polêmica, porque eu tenho um diploma médico que me assegura e justifica o que eu estou falando aqui. Quando se envolve bebida alcoólica e droga com sexo, porque muitas pessoas bebem e usam droga para se soltar na hora da relação sexual, essas pessoas perdem a crítica. A crítica é uma faculdade mental, é uma faculdade, é uma função psicológica, psiquiátrica que nós temos. A crítica diz o seguinte, eu não posso chegar aqui, se você pisar no meu pé, Leandro, estamos aqui numa gravação, você pisar no meu pé, eu chegar e dar um grito com você, soltar um palavrão e ele ofender. Minha crítica vai me fazer dizer, ele pisou sem querer, me machucou, mas eu tenho que aguentar essa dor e entender que não foi... Isso é crítica, uma coisa que uma criança não tem, o adulto tem. Mas quando se usa droga ou se usa bebida alcoólica, essa crítica se perde. Então a pessoa pode ter comportamento sexual inseguro, não quero aqui defender comportamento A, B ou C, mas inseguro, irresponsável, porque vai pôr em risco sua saúde e a saúde de outrem. Então o assunto, Leandro, realmente é complexo. É isso que eu falar. Em poucos minutos fica difícil a gente fazer realmente esse questionamento, né? Assim, eu acho que aqui a gente prolongaria numa discussão, se, horas? Né, em horas, por exemplo, se é da família, se as famílias precisam falar mais, né, sobre sexo, ou se tem que ser discutido isso ou não nas escolas, intensificar essas campanhas, né, de prevenção, né, realmente aqui nós iríamos se delongar, né, assim, por horas nesse bate-papo aqui, né, como se fala, com várias pessoas, né, e tudo mais. Mas o que a gente pode colocar é realmente que as pessoas, assim, para que realmente a gente não tenha, né, uma epidemia, né, de sífilis e outras ISTs, que quem acompanha, né, que possa se prevenir e fazer realmente o sexo consciente e seguro, né, como o senhor já colocou. Sim. Né? Agora, partindo, né, para o próximo questionamento, a gente tem aqui, tanto aqui os colegas, né, na Câmara Municipal, né, eu que, como se fala assim, procuro sempre estar acompanhando aqui presencialmente, né, as votações, né, né, na plenária aqui, né, na Câmara Municipal, e também para quem acompanha a TV Legislativa, sempre vê, até tá aqui na mesa do senhor, né, que o senhor é legalista, né, nas suas votações, o senhor como se fala assim, a gente sabe que tem uma postura independente, né, assim, sempre vota com base no que a Constituição diz. E eu gostaria, né, que o senhor falasse para quem acompanha, né, essa entrevista, o que realmente o que o senhor, né, daria a essa qualidade que o senhor tem, que o difere, né, de outros políticos. Eu vou te falar que isso tem mais a ver, Leandro, com a minha formação médica. Por exemplo, se Deus te livre e você tiver uma apendicite aguda, você vai chegar com um quadro clínico típico de apendicite aguda e eu, como médico, estarei habilitado para indicar para você uma cirurgia. Olha que coisa séria. Eu, como médico, vou, entre aspas, te sentenciar a tomar uma anestesia e com um bisturi abrir o seu abdômen para tirar o apêndice. Isso é uma decisão muito séria. Assim como é uma decisão séria quando você toma decisões aqui na política. Para toda a comunidade. Essa decisão séria para você e seus familiares. Essa decisão política para toda uma comunidade. Então, quando eu decido fazer uma cirurgia em você de apendicectomia, eu tenho que me escovar, eu tenho que esterilizar o seu abdômen, fazer asepsia e antisepsia, fazer uma incisão, e tem toda uma técnica que está descrita no livro. A técnica política está descrita nesse livro de cirurgia, a Constituição e outras leis, obviamente. Se eu chegar e disser, puxa vida, coitado do Leandro, eu tenho um carinho especial pelo Leandro, ele está com muita dor abdominal, eu quero logo passar essa dor dele, eu já vou aqui mesmo fazer a cirurgia e não me escovo, não ponho avental, não ponho luva e abro o seu abdômen para te livrar da tua dor
com pressa, sem respeitar um critério técnico, de imediato sua dor passa, mas depois você pode ter uma infecção, a sepsemia e a óbito. Porque você não seguiu o quê? A boa prática. A política correta, ela é feita seguindo a boa prática constitucional, seguindo a lei. Por exemplo, eu vejo aqui um colega que admiro bastante, extremamente militante na questão da alimentação com os professores. Você acompanha. Sim. O nosso colega do meu partido, o vereador Vitão do Cachorrão. Ele é uma pessoa muito envolvida com o público, as causas populares, e ele, assim como todos os outros vereadores, estão indignados com o fato do professor não poder se alimentar junto com os alunos. E ele criou uma lei que foi dada inconstitucional, foram 19 votos, todos os vereadores votaram a favor dessa lei, derrubaram o parecer de inconstitucionalidade, votaram a favor dessa lei, e ele conseguiu aprovar a lei dele aqui. E ficou feliz por dizer, os professores vão poder comer com os alunos. Ontem saiu uma decisão, disse essa lei não poderia ser criada aqui, está anulada e os professores não podem comer. Veja, a intenção do vereador foi boa, foi ótima. Eu admiro o trabalho dele, admiro. Eu sou a favor que o professor se alimente junto com os alunos, sim. Mas a técnica como a lei foi constituída, ela não foi obedecendo à Constituição. Consequentemente, essa lei não vai ter valor. E, consequentemente, voltamos à estaca zero. Os professores não podem. Até o outro vereador extremamente preocupado, o vereador Rafael Militão, se virou para mim e falou: Hélio, e como que a gente resolve isso? Como? Conversando com o deputado federal. Porque tem que ser de cima para baixo. Fala com o deputado federal, muda a lei em Brasília, que nós vamos ter o maior prazer que os professores... E assim foi na votação de vídeo monitoramento, que eu fui contrário, porque era inconstitucional, todo mundo me criticou. Veja o que aconteceu, foi aprovada aqui a lei, foi derrubado. Aumento para funcionário. A reposição salarial era para ser 9%, o prefeito deu 3%, aí partiu da Câmara e da diferença, fez-se uma emenda. Eu fui o único a não assinar a emenda. A emenda passou, os funcionários acharam que iam receber 9% de aumento e não receberam, porque vereador não pode determinar aumento para funcionário da prefeitura. Não pode vincular, né, salário de vereador com um funcionário público, né? De uma forma simples, eu não posso dar aumento para o teu funcionário da tua casa e você não pode dar aumento para a minha secretária. Sim. É tão simples, gente, é só ler a Constituição. Se nós seguirmos isso daqui, vamos acabar com essa quantidade de projetos que vão para ação direta de inconstitucionalidade, aumentando o custo e a morosidade do judiciário, Leandro. A gente acabaria com projetos populistas, né? E a gente partiria para projetos mais objetivos, né, realmente do que a sociedade precisa, né, assim. Eu penso que nós somos criadores de leis, não todas. Não podemos administrar ou discutir ou legislar em cima de alguns temas, mas no que nós podemos, nós somos criadores de lei. Como nós, criadores de leis, Leandro, não vamos ser os primeiros a obedecer a lei magna que nós temos, que é a Constituição. Se é popular, se é impopular, por exemplo, o vídeo monitoramento é impopular, mas a lei não permite que vereador acabe com o vídeo monitoramento. Se a lei não permite, eu não posso fazer. Se você ficou triste de eu ter votado contra o fim do vídeo monitoramento, lamento, eu não gosto de indústria de multa. Não quero indústria de multa. E, aliás, nem acredito que exista muitas vezes indústria de multa. O que existe é muita gente cometendo infração. E até multado menos... A gente vê muito mais gente cometendo infração do que sendo multado. Mas eu não gosto de indústria de multas. Mas a lei não me permite impedir vídeo monitoramento. Quem votou a favor perdeu seu voto, porque está aí o vídeo monitoramento, essa decisão é da URBS, não é da Câmara dos Vereadores. Sim. E como, né, assim, depois de todos os questionamentos, eu sempre procuro falar com o vereador, porque realmente a gente sabe que a gente está com um novo governo federal, né, um novo governo estadual eleito. Aqui na Casa de Leis a gente tem uma nova mesa diretora atuando. E eu peço para que os vereadores, para a gente finalizar as entrevistas, sempre deixem, né, uma mensagem, né, para os sorocabanos que irão acompanhar essa entrevista, uma mensagem de otimismo, uma mensagem realmente é o que o senhor realmente quer, né, assim, as suas últimas palavras, para que os munícipes sorocabanos aí realmente possam saber o seu posicionamento sobre o nosso novo ano, né, de 2019. Eu gosto de algumas frases, Leandro. Uma que eu sempre cito aqui é 2 coisas que nunca podemos perder na vida. Uma é a gentileza, a educação, a delicadeza com as pessoas. E 2, a esperança.
Eu sou uma pessoa que tenho esperança de uma cidade, um estado e um país muito melhor. Mas é importante que você, munícipe, saiba que ora nós somos vidro e ora nós somos pedra. Quando você é pedra, é muito fácil. Quando você é vidro, não. Então nós temos que ter muita cautela ao criticar as pessoas, a fazer a ofensa por ofensa, usar palavras de baixo calão, muitas vezes sem fundamento de informação, como você colocou, porque isso desestimula pessoas sérias a participarem de política. Eu sou uma pessoa séria e eu duvido que qualquer pessoa prove o contrário disso. Já me decepcionei muito com política. Eu estou aqui, estou deixando de ganhar dinheiro na minha clínica, estou deixando de exercer a medicina, onde eu sempre fui aplaudido como médico, para muitas vezes escutar críticas injustas de pessoas que desconhecem o método legislativo, desconhecem a Constituição e desconhecem o limite do vereador. Então você que critica por criticar, procure entender o mecanismo. E se você quiser uma cidade melhor, ao invés de fazer crítica, faça feito o Leandro e muitos outros fazem aqui. Venham para o Poder Legislativo, a casa está aberta, essa casa de lei é aberta, participem da política, dê sua opinião e se candidate. Se você acha que os que estão aqui não são bons, se candidate, venha e faça o melhor. Essa é a base da democracia. Viva a democracia. Felizmente, hoje, nós podemos escolher os nossos representantes, Leandro, e temos a liberdade de poder falar com respeito, obviamente, e obedecendo à lei, o que nós pensamos. Gostaria de dar os parabéns para você e toda a sua equipe que faz a sua página. Isso aí. Muito obrigado, vereador, pela entrevista. Eu que agradeço. Tá Seja bom? sempre bem-vindo, você Isso e aí. todos os munícipes. Agradecemos.